Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C. estava banhada por uma luz suave e dourada nesta manhã de outono. As ruas, ladeadas por casas imponentes, estavam quase sobrenaturalmente silenciosas. O ar fresco carregava o aroma de bordo e castanheira, folhas douradas e vermelhas rodopiando suavemente, criando um mar de cores na calçada. O distrito de Georgetown respirava calma e prosperidade, um refúgio onde os ecos do mundo exterior pareciam abafados pelas grossas paredes das casas vitorianas e modernas. Era um lugar onde a vida parecia fluir suavemente, onde diplomatas, juízes e altos funcionários viviam, protegidos da agitação diária que marcava as ruas do centro da cidade. Numa destas imponentes residências, Angela Ellison estava se preparando para sair. Ela fechou delicadamente o portão automático de sua propriedade, um gesto gracioso que contrastava com a turbulência interna que começava a borbulhar dentro dela. O ar frio do outono acariciava seu rosto enquanto ela ajustava sua jaqueta de tweed preta e seus óculos escuros. Ela era a própria imagem de elegância, confiança e tranquilidade. Aos 46 anos, Angela adquiriu uma merecida reputação como professora de direito na Universidade de Georgetown e ativista dos direitos civis. Sua voz forte e clara ecoou pelos corredores dos tribunais e universidades, onde ela defendeu incansavelmente as causas da justiça social, igualdade racial e educação para todos. Mas hoje, essa aparente tranquilidade estava prestes a ser quebrada. Ela se aproximou do carro, um sedã preto clássico e sofisticado, cujo reflexo brilhava ao sol da manhã. Ela sentou-se ao volante, colocou suas coisas no banco do passageiro e ajustou o espelho retrovisor. Ela deu uma palestra na universidade, um discurso que ela havia preparado durante semanas. Foi uma rara oportunidade de discursar em uma sala cheia de estudantes, colegas e agentes de mudança. Angela estava prestes a partir para continuar seu trabalho de mudar o mundo, um aluno de cada vez. Ela colocou as chaves na ignição, sentindo seu coração bater um pouco mais rápido ao pensar no impacto que poderia ter hoje. Entretanto, enquanto ela girava lentamente a chave, um barulho repentino de freio fez Angela pular. Um carro de polícia parou atrás dela, com os faróis brilhando intensamente sobre o carro. Antes que ela tivesse tempo de reagir, um homem saiu apressadamente do veículo, parecendo tenso. Ele era alto, usava um cap de polícia e um uniforme escuro. Ele caminhou rapidamente, com o olhar fixo nela, como se tivesse acabado de descobrir um segredo que precisava resolver imediatamente. Sem dizer uma palavra, ele sacou a arma e apontou diretamente para Angela. O metal frio do canhão refletia o sol da manhã. Naquele momento, Angela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não entendeu. Não foi possível. Por que ela? Por que essa situação? Saia do veículo, agora. Mostrem as mãos. O homem gritou com uma voz desprovida de qualquer traço de calma. Angela, atordoada e prestes a perder o rumo, levantou lentamente as mãos, com o coração batendo mais rápido no peito. Ela sabia que o que quer que estivesse acontecendo naquele momento era muito mais do que um simples erro. Não foi uma prisão simples. Era algo mais profundo, um reflexo humano e racial. Um julgamento. Policial, eu moro aqui. Este carro é meu. O senhor está cometendo um erro grave. Sua voz, trêmula mas clara, elevou-se diante da arrogância do agente. Mas suas palavras se perderam no ar frio, como uma rajada de calor levada por um vento gelado. O homem nem lhe deu ouvidos. O agente Travis Cooper não era um estranho. Ele era um daqueles policiais conhecidos por suas opiniões fortes, muitas vezes impregnadas de preconceito racial. Circulavam rumores sobre seus comentários online, racistas e odiosos, que ele apagou pouco antes de serem capturados em capturas de tela. Mas hoje ele era real, e seu olhar duro e acusador não deixou espaço para discussão. Aos seus olhos, uma mulher negra num carro de luxo num bairro como este só poderia ser uma ladra. Ele não viu Angela Ellison, professora, ativista, mãe. Ele só via a sombra dos seus estereótipos. Fiquem de joelhos, mãos na cabeça. Imediatamente. Ele ordenou com frieza implacável. O mundo ao redor de Angela parecia entrar em colapso. Ela sentiu vergonha e medo tomarem conta dela, mas não teve tempo de se perder na emoção.
Seus pensamentos imediatamente foram para seus filhos, para seu marido, para a dignidade que ela havia construído ao longo de anos de luta. Ela sabia que precisava manter a calma, mesmo que cada fibra do seu ser gritasse para ela resistir. Ela baixou a cabeça, tentou respirar fundo e respondeu, em voz baixa, mas digna. Meu nome é Angela Ellison. Sou a dona desta casa. Você está cometendo um erro grave. Ela esperava que seu nome, sua reputação e sua posição na comunidade a protegessem. Mas nada deteve o agente. Nada impedia o ódio que parecia atravessar seus olhos. Ele avançou armado, sem ouvir uma única palavra da verdade. Ele jogou Angela no chão, quase a insultando enquanto a algemava, sem consideração por suas feridas emocionais, sem respeito por sua dignidade. Ele não a via como uma pessoa. Ele a via apenas como um estereótipo, uma ameaça a ser neutralizada. Ao mesmo tempo, Mark Ellison acabava de sair de uma reunião confidencial na sede da CIA em Langley. Uma reunião à qual ele havia dedicado toda a sua atenção, mas cujo resultado imprevisível ele não havia imaginado. Os últimos arquivos investigativos sobre questões de segurança nacional exigiram toda a sua experiência. No entanto, assim que a porta da sala de conferência se fechou atrás dele, uma ligação interrompeu abruptamente seus pensamentos. Ele era seu vizinho. A voz em pânico do outro lado da linha não deixou espaço para ambiguidade. Mark, você tem que vir. Sua esposa está algemada na frente da casa. Um policial a assaltou com uma arma. Está um caos aqui. As palavras ecoaram na mente de Mark como um trovão. Angela, sua esposa, a imagem da razão, do equilíbrio da força, estava passando por isso. Não havia como essa cena de violência e humilhação continuar. Ele não disse nada, nenhuma palavra lhe veio à mente. O único pensamento que lhe passou pela cabeça foi ir para lá imediatamente. Seu rosto se fechou como uma porta de metal. Ele não precisava de mais informações. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele voltou o olhar para o motorista, um homem experiente que sabia quando acelerar sem questionar. Pegue a estrada agora. Em poucos segundos, os motores dos 3 SUVs federais rugiram enquanto corriam pelas ruas estreitas de Georgetown, com seus pneus derrapando levemente no asfalto fresco do outono. Mark afundou no assento, com o olhar fixo na estrada, todo seu ser tenso de raiva, medo e a necessidade urgente de uma resposta. Ele lutou para manter a calma, mas lá no fundo, uma raiva fria estava crescendo. O diretor do FBI era um homem poderoso, mas, naquela situação, ele era, antes de tudo, um homem cuja família estava ameaçada. Quando os SUVs pararam em frente à sua casa, uma visão quase irreal surgiu diante de seus olhos. Angela, sua esposa, estava no chão. O cabelo dela estava uma bagunça, espalhadas ao redor de seu rosto marcado pela poeira. Seus pulsos, pressionados contra o pavimento, estavam machucados pelas algemas que o cercavam. Seus traços faciais eram tensos, mas o mais impressionante era sua dignidade intacta. Apesar da humilhação, apesar da angústia, Angela permaneceu de pé. Ela não deixou que a situação a derrubasse, mas Mark podia ver os tremores em suas mãos e a palidez de seus lábios. O agente Travis Cooper, uma figura que ele vagamente reconheceu, estava ali, com a arma apontada para Angela, falando em seu walkie-talkie como se ela fosse apenas mais uma delinquente a ser apreendida. Ele parecia quase indiferente ao que estava fazendo. Para ele, essa cena fazia parte da rotina. Uma mulher negra, num carro de luxo, num bairro nobre, só poderia ser uma criminosa. Mas o que ele não sabia era que o homem que estava chegando naquele exato momento era mais do que um simples funcionário público. Era Mark Ellison, diretor do FBI, e ele não tinha intenção de deixar esse abuso de poder impune. Quando Mark saiu do veículo, um silêncio glacial resolvido instantaneamente. Os presentes, agentes federais e policiais locais, compreenderam imediatamente a gravidade da situação. O rosto de Angela era tanto de uma vítima quanto de uma rainha caída, mas ela não havia perdido sua dignidade. Mark deu um passo à frente, com os olhos fixos no agente. Tanoeiro, um jovem cuja arrogância era palpável. Agente Cooper, largue a arma. Tire as mãos dessa mulher. Imediatamente. Mark não gritou. Ele não perdeu a calma. Sua voz, calma mas cheia de firmeza, carregava o poder de sua autoridade. Cada palavra parecia soar como um aviso.
O agente Cooper, visivelmente desestabilizado, deu alguns passos para trás, lívido, percebendo gradualmente a gravidade de seu erro. Ele ficou ali, quase tremendo, com a arma ainda na mão, mas a situação estava rapidamente escapando do seu controle. Os agentes federais que acompanhavam Mark, homens e mulheres de uma disciplina ferro, rapidamente cercou a cena, assumindo controle sem hesitação. Num piscar de olhos, o agente Cooper se viu desarmado e algemado, com as mãos agora presas nas algemas que haviam sido reservadas para Angela. O contraste da situação era impressionante. O jovem policial, que pensava estar completamente impune, de repente se viu vítima de uma autoridade superior. Senhor, eu estou em operação. Ela se recusou a obedecer. Cooper gaguejou. Suas palavras não tinham mais peso. Mark Ellison olhou para ele friamente, um olhar que expressava mais do que apenas raiva. Era um olhar de julgamento, responsabilidade e poder. O agente Cooper pensou que poderia escapar de quaisquer consequências, mas cometeu um erro trágico ao apontar sua arma para Angela Ellison, a esposa do diretor do FBI, e ele iria pagar o preço. Mark se virou para Angela. Enquanto ele se ajoelhava ao lado dela, o mundo pareceu congelar ao redor deles. Seus olhares se encontraram e, apesar da situação caótica, houve um entendimento silencioso entre eles. Angela não estava chorando, embora seus olhos brilhassem com emoção reprimida. Ela estava tremendo, sim, mas permaneceu firme, cada fibra do seu ser exigindo justiça. Ele gentilmente pegou as mãos algemadas dela e as segurou nas suas, com infinita ternura. Então ele se levantou e se endireitou quando a realidade do que tinha acabado de fazer diante de uma injustiça flagrante o atingiu. Mark se voltou para seus agentes, que estavam prontos para seguir suas ordens. O poder do sistema tinha acabado de mudar a seu favor, mas não iria parar por aí. Essa humilhação pública, esse abuso de poder pelo agente Cooper, se tornaria o ponto de partida de uma batalha muito maior, uma batalha pela dignidade, pela justiça, para que homens como Cooper nunca mais pudessem abusar de seu poder. Mark, sem dizer uma palavra, virou-se uma última vez para Angela. Ele sabia que a guerra para restaurar a honra de sua família estava apenas começando. Naquela mesma noite, a atmosfera em Washington, D.C. estava saturado de tensão palpável. Canais de televisão nacionais, acostumado a cobrir eventos de grande importância, suspendeu sua programação para um anúncio excepcional. Os jornalistas sentaram-se diante das câmeras, com olhares sérios e cheios de gravidade, uma notícia que se espalharia como fogo. Mark Ellison ia se dirigir à nação. O mundo inteiro sabia que este não era um discurso comum. Foi uma intervenção que entraria para a história. Quando os jornalistas tomaram seus assentos e as luzes se acenderam no palco, Casa Branca, Mark Ellison ficou atrás do púlpito, com o rosto estoico, mas o olhar cheio de convicção. Ele era um homem de poder, um homem acostumado a discursos públicos, mas naquela noite, era seu alma quem falou, não seu título. A tensão na sala era tanta que quase era possível ouvir os batimentos cardíacos dos espectadores. Ele respirou fundo antes de começar. Seu tom era firme, mas a emoção era palpável, quase indefinível. O homem que liderava o FBI, uma instituição que simbolizava autoridade e proteção, tornou-se a voz de um país dominado por suas próprias contradições. Hoje, uma mulher negra foi humilhada em frente à sua própria casa. Não, porque representava um perigo, mas porque nossa sociedade continua a julgar pela cor da pele, não pelos fatos. Esta mulher é minha esposa. Mas ela poderia ter sido qualquer um de vocês. A gravidade de suas palavras ressoou através das paredes da Casa Branca, atravessou a tela da televisão e se fixou na mente de cada cidadão americano. As palavras de Mark Ellison ecoou uma realidade que muitos ainda se recusavam a ver. Lá a violência sistêmica, o racismo que perseverou na polícia, nas ruas, nos bairros, agora era incontestável. O racismo não foi um acidente, mas um sistema. E vamos destruir esse sistema. A promessa era clara. Os dias em que a caracterização racial poderiam acontecer sem consequências, onde pessoas inocentes poderiam ser humilhadas e maltratadas, acabaram. O que Mark Ellison acabou de dizer não foi apenas uma denúncia. Era um compromisso. Uma mudança radical na maneira como as instituições americanas lidariam com a questão racial. Anunciou medidas concretas, incluindo a criação de um mecanismo investigativo independente em todos os incidentes envolvendo discriminação racial por parte das autoridades policiais.
A partir de hoje, todo ato de discriminação racial na aplicação da lei estará sujeito a investigações automáticas e independentes. Os dias em que policiais podiam humilhar sem consequências acabaram. Mark Ellison não estava falando apenas por si mesmo. Este discurso, embora profundamente pessoal, foi uma responder para milhares de outros, para gerações inteiras que suportaram a mesma humilhação e as mesmas injustiças. A intensidade das suas palavras, a sua força, levaram o país a um conhecimento coletivo. A reação foi imediata. As redes sociais enlouqueceram. Os canais de notícias continuaram a transmitir excertos do seu discurso em ciclo contínuo, enquanto cidadãos, desde os bairros mais modestos até os mais altos círculos políticos, se encontravam numa situação solidariedade sem precedentes. Não era mais hora de negação, mas de ação. O agente Cooper, o homem que apontou a arma para Angela, tornou-se instantaneamente um símbolo de um sistema injusto, um sistema que agora poderia ser derramar. No dia seguinte, o agente Cooper foi oficialmente dispensado da força policial. Mas não parou por aí. Ele era processado por uso excessivo de força e ameaças com arma, acusações que não eram meras formalidades legais, mas uma resposta forte e pública à impunidade que certos agentes da lei acreditavam poder exercer sem escrúpulos. O julgamento, a história do agente Cooper, que em breve será divulgada, seria um testemunho de um país em uma encruzilhada moral. No dia seguinte, o nome de Angela Ellison não soava mais como de uma vítima, mas como de uma heroína. Uma mulher que, em meio à humilhação pública, demonstrou uma dignidade que não podia ser ignorada. Não era mais a esposa de um homem poderoso, nem o vítima de injustiça. Era uma mulher forte, uma figura de resistência enfrentando um sistema corrupto. Na sua primeira conferência em Georgetown poucos dias após o incidente, Angela Ellison deu um passo à frente de seus alunos, com um olhar calmo, mas penetrante. O seu discurso não foi sobre o incidente em si, mas sobre a extensão da mudança que havia provocado. Se a minha humilhação abriu os olhos deste país, então eu a uso como uma medalha. Mas saiba que ninguém, jamais, deveria ter que sacrificar sua dignidade para acordar uma nação adormecida. Com estas palavras, todo o salão da universidade se encheu de jovens mulheres negras, e rompeu em aplausos altos. A admiração deles por Angela não se deveu apenas à sua força pessoal, mas ao que ela representava para eles. A possibilidade de mudança, de uma reparação histórica, de um reconhecimento de sua dignidade. Este momento marcou um ponto de virada. Não apenas para as jovens que participaram desta conferência, mas para todo o país. Isto já não era apenas um incidente de discriminação racial, mas sim um símbolo poderoso de uma nação que estava começando a questionar a si mesma. Um país que, depois de décadas de injustiças visíveis e invisíveis, estava finalmente pronto para ouvir e agir. Angela Ellison, com sua dignidade intacta, tornou-se uma farol desta nova era. E nesta mesma sala, centenas de jovens mulheres, com os olhos brilhando de orgulho e de determinação, levantou-se para aplaudi-lo. Eles sabiam que esta vitória, embora fruto de uma longa e dolorosa luta, era apenas o primeiro passo em direção a uma libertação coletiva.